Como já dissemos aos nossos queridos telespectadores que veem este programa Ordenar a Vida, dissemos no último que entrávamos na meditação ou nas meditações da terceira semana e indicámos um bocadinho o tipo de oração, a graça a pedir, a atitude da pessoa que se exercita, que faz os exercícios espirituais, que reza a paixão, como tirar fruto desta oração. Também já fizemos, ligado com a festa do Corpo de Deus, a primeira meditação que Santo Inácio coloca na terceira semana, que é a meditação sobre a ceia do Senhor. Englobamos o lava-pés, englobamos a instituição e meditamos a primeira meditação que Inácio coloca, que Santo Inácio de Loyola coloca nos exercícios. Agora entramos, diria, em cheio na paixão mesmo. E o texto da paixão que somos convidados a rezar é a agonia do Senhor no horto. Sabemos que o Senhor, no fim da ceia no cenáculo, partiu com os apóstolos para o Jardim das Oliveiras, do outro lado do Cédron, na outra margem. Jardim das Oliveiras, um bocadinho parecido com este cenário que estamos aqui a ver. Por isso quisemos gravar aqui. Os textos do Evangelho dão-nos matizes diferentes, o que é natural, cada evangelista dá os seus matizes. São Lucas, que é médico, ao escrever sobre a paixão, fala de uma maneira talvez mais acutilante, deixa mais pormenores. Sabemos alguns aspectos desta cena. Primeiro, o texto diz que Jesus foi acompanhado dos seus apóstolos, depois diz que escolheu 3, Pedro, Tiago e João, para avançarem com ele pelo jardim dentro, pelo olival dentro, e depois deixou-os em oração e ele próprio avançou mais algum espaço e começou a orar. Uma oração profundamente desolada, uma oração que eu poderia dizer desconsolada, uma oração em agonia, ao ponto de suar sangue. Ao ponto de entrar em pavor e em tédio, ao ponto de se ver como que cozido com o pó da terra. Vamos imaginá-lo, irmãos, que me estáis a ouvir. Vamos contemplá-lo. Escondamo-nos lá atrás de uma oliveira a olhar para ele e olhemos este Jesus que, prostrado em terra, clama, geme, sua sangue, num pavor, num tédio, numa agonia que quase que o desfaz por dentro. E este pavor e este tédio são fruto do pecado do mundo. São consequências do pecado, do meu e do vosso e do mundo inteiro. Ele como que vê num filme passar diante dele toda a iniquidade do mundo. É isso que o faz sofrer, que o faz entrar em agonia. Agonia, nós usamos até esta palavra, estou agoniado, sinto vômitos. É isso que Jesus sentia na sua oração, um pavor, um tédio, medo. Por outro lado, sabemos, como dizem os evangelistas, que pegou numa oração e rezou sempre a mesma. Ao que parece, a agonia do horto demorou bastante tempo.
segundo algum evangelista, se calhar mais horas, mas rezou sempre a mesma prece. Quando se está em tédio, em agonia, em oração desolada, parece que não há muitas palavras para dizer. Então Jesus, prostrado por terra, diz: Pai, se é possível, passa este cálice, contudo, a tua vontade e não a minha. Neste estado de abatimento, de sofrimento, neste estado de agonia, de tédio, Jesus adere à vontade do Pai. Jesus não quer outra coisa senão a vontade do Pai. Eu cuido que precisamos de ir de vez em quando ao Jardim das Oliveiras, aprender com Ele a rezar a vontade do Pai e a dizer: Pai, a tua vontade e não a minha. Vemos clarissimamente que neste texto parece que há duas vontades, a de Jesus e a do Pai. A de Jesus homem, que não quer aquele sofrimento, que não quer amanhã ir à cruz e à morte, e pede ao Pai: liberta-me. Mas por outro lado diz: Pai, a tua e não a minha, porque a minha era outra. Em momentos de dor, de sofrimento, em momentos de tédio, em momentos de pavor, em momentos de agonia, que todos temos, maiores ou menores, uma doença, a morte de um familiar, uma desgraça, um desastre, todos temos momentos destes. Uma desolação interior na oração, uma aridez profunda, uma desolação que nos parece que amargura o interior e parece que é fel dentro de nós. Todos passamos por momentos destes e a tentação é querer libertar-se dele. Mas Jesus acrescenta: Pai, a tua vontade e não a minha. Adere à vontade do Pai. Adere porque quer sempre e só aquilo que o Pai quer. E assim reza a agonia do horto, mergulhado neste pavor e neste tédio. Olhai para ele, lá prostrado no chão, a suar sangue, a clamar. Depois o texto diz que se levanta, de onde estava a rezar, se levanta e vai ter com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos, e diz a Pedro: antes de mais, aqueles homens não souberam acompanhar Jesus. Parece que, diz o Evangelho, que estavam a dormir, adormeceram pela tristeza, pelo pavor, pela noite, pelo cansaço, adormeceram, mas não acompanharam o Mestre. E o texto diz que Jesus, ao chegar, diz: Pedro, não pudeste vigiar 1 hora comigo? É a palavra que me diz a mim e diz a cada um de vós. Tu bispo, tu padre, tu consagrado, tu leigo, tu catequista, não podes vigiar comigo 1 hora? Não me podes fazer companhia? Vês-me neste estado, suando sangue, gemendo, clamando? Vês-me com um coração ressequido e em pavor e em tédio, e não vigias? E não me fazes companhia? Que mistério insondável a ingratidão dos homens perante o sofrimento de Deus. Fátima é um convite a consolar Jesus. O Francisco, nosso pastorinho, a sua grande alegria era consolar Jesus. Era a sua missão, ele descobriu que era esta a sua vocação, consolar Jesus, vigiar com Jesus, fazer companhia a Jesus. E a palavra dita a Pedro é muito forte e é dita a cada um de nós. Homem ou mulher, casado ou solteiro, padre ou religiosa, bispo ou leigo, não podes vigiar 1 hora comigo?
Não podes estar comigo mais tempo em oração? Não podes ir para perto do sacrário e fazer-me companhia? Jesus deixa novamente os 3 apóstolos e volta ao sítio onde estava a rezar. E quando volta ao sítio onde estava a rezar, volta a prostrar-se no chão e a clamar e a repetir a mesma oração. Pai, se é possível, passa este cálice, contudo a tua vontade e não a minha. E continua a repetir esta oração. Há aqui um ensinamento muito grande. Quando estás árido e seco, quando na tua oração te sentes desolado e não consegues, porventura, ter frases bonitas, pensamentos, meditações, faz como Jesus no horto, pega numa frase e repete-a e vai-lhe dizendo: cura-me, Senhor. E diz isto 10, 100, 1000 vezes, 10.000 vezes, e vai repetindo, e repete mais vezes. Ou então, Jesus, tem piedade de mim que sou pecador. É uma oração de uma ejaculatória que se pega, e que se reza, e que se interioriza, e cada vez mais essa oração toma conta do nosso coração e do nosso ser. Então precisamos de aprender com Jesus a perceber este mistério insondável, de lhe fazer companhia nas horas de agonia e de não deixarmos a oração, quando estamos áridos, secos, desolados, continuar a rezar, continuar a fazer violência ao céu, porque a oração é violência ao céu. A oração é a força que vence a Deus. Com Jesus, continuar em oração, mesmo em agonia, mesmo com a alma despedaçada e o coração agonizante e desfeito, continuar a rezar. É isto que os discípulos não perceberam. Pedro, Tiago e João adormeceram outra vez e quando ele volta, uma segunda vez, já estavam novamente a dormir. Então precisamos de estar despertos não só do sono físico, corporal, mas da sonolência espiritual, da tibieza. Estar despertos, a alma desperta, para estar em companhia, para estar com Jesus sofredor, para estar com Jesus agonizante. E ele estava rezando por nós, por mim, por ti, por cada um de nós. No horto, ele rezava por nós. No horto, ele sofre por nós. No horto, ele suou sangue por nossa causa. Então vamos lhe fazer companhia. Cada um de nós pode pensar, meus queridos amigos, quais seriam os meus pecados que mais fizeram sofrer Jesus na agonia? Quais seriam, em mistério de iniquidade, as minhas infidelidades que o fizeram sofrer tanto? E ficar-lhe a pedir perdão, e ficar a conversar com ele, e ficar em contemplação deste Jesus prostrado por terra, gemendo, clamando, suando sangue. E podemos e devemos, creio eu, continuar a nossa reflexão de uma maneira ainda mais profunda. Ele tem diante de si todos os pecados do mundo. Eu devo trazer nesta oração da agonia no horto ao meu coração de cristão, de cristã, de padre, de consagrado, devo trazer o pecado do mundo e rezá-lo. Rezar as guerras, rezar os ódios, rezar os crimes, rezar as blasfêmias, rezar
aquilo que no mundo de hoje é pecado, é depravação moral. Rezar e meter tudo no coração deste Cristo que foi à cruz e à morte para nos salvar e nos remir. Então, esta oração nos alarga o coração, como que nos dilata o coração, para que no nosso coração caiba o mundo inteiro e possamos rezá-lo em companhia de Jesus, prostrado por terra, como ele rezou, como ele fez. Fazer nós também, associarmos-nos a ele, fazer-lhe companhia, num jeito de amizade que nos faz sentir a dor dele e que nos quer fazer sentir também a dor do mundo e o pecado do mundo. Foi isto, se calhar, que os apóstolos não perceberam, mas é isto que nós hoje, pela ação do Espírito Santo, podemos perceber. Outra terceira maneira, ou terceira nota, que me parece importante rezar nesta agonia, é pensar nas pessoas que hoje sofrem a agonia. Pensar e rezar por aqueles que vivem os horrores de uma guerra, por aqueles que estão a morrer com um cancro, por aqueles que vivem nos horrores da fome, pelos homens e mulheres, que são milhões no mundo, que vivem agonia. Agonia física, corporal ou agonia espiritual. Dizem que as depressões nervosas, que as tentações de suicídio, que os escrúpulos vividos ao último grau, que são verdadeiros pavores interiores, e há milhões de pessoas assim, umas em campos de concentração, outras em cadeias, outros fugidos, outros em fome, outros sem amor, sem casa. Há milhões de pessoas em agonia no horto. O horto que já não é o Jardim das Oliveiras, mas é o horto da vida, a solidão da vida. O Papa Francisco tem falado tantas vezes nas pessoas que vivem em solidão, mesmo no meio de umas multidões, mesmo no meio de uma grande cidade. Há tanta gente em solidão, há tanta gente em agonia. Agonia espiritual, agonia de coração, agonia de alma. Façamos-lhe companhia. Porque Jesus, há 2000 anos, já não sofre a agonia. É bom começar por ela, mas continuar hoje unidos àqueles que sofrem verdadeiras agonias, que estão em pavores horríveis, ao ponto de alguns se suicidarem. Então, nesta trajetória deste mundo, a paixão de Cristo continua, a agonia de Cristo continua, no coração e na vida de muita gente. Não é agonia o que passam as pessoas na violência doméstica, que às vezes sofrem tanto e têm que guardar silêncio do seu sofrimento, talvez até com medo de represálias e com medo de ainda sofrer mais? Não é agonia o que aquelas crianças que foram exploradas sexualmente na pedofilia sofreram? Não é agonia o que sofre aquelas rapariga ou aquele rapaz que o pai ou o padrasto explora sexualmente e que vive pavores, não só físicos, mas também traumas interiores e espirituais? Então, há milhões de homens e de mulheres em agonia no mundo de hoje e temos que rezar por eles, temos que os trazer à nossa oração e entregá-los a Jesus. Por outro lado,
E vamos continuar o texto do Evangelho. Pedro, Tiago e João dormem, mas há um discípulo que está desperto, o Judas. É um drama. O Judas, traidor, é o único que está de olho aberto e que vem pelo caminho, com os sumos sacerdotes, com os soldados, já lá vem ele, para indicar quem é Jesus e o sítio onde ele estaria a rezar, que habitualmente ia para lá. O traidor que entrega Jesus e que o tinha vendido por 30 moedas de prata. É o único apóstolo que nesta altura está acordado e está vigilante, devido ao poder do mal, sem dúvida, e à traição que lhe vai no coração e ao desejo daquelas moedas de prata. O dinheiro corrompe, tantas vezes o tem dito o Papa Francisco. E a gente o sente à nossa volta, na sociedade e na família, e nos crimes que se cometem, e nas notícias que vemos no telejornal, da televisão. Então, olhar Judas que vem, olhar os soldados, os sumos sacerdotes, um certo alarido. E Jesus diz, se eu quisesse, pedia ao Pai, e Ele mandaria legiões de anjos para me defender. Mas Jesus não quer. E o Pai também não quereria, porque a vítima tem que ir ao Calvário. Porque a vítima tem que ser imolada por amor. Mas é bom pressentir Jesus dizer a Judas, amigo, a que vieste? Quando ele lhe dá o beijo da traição. Amigo. É assim que Jesus o trata. Neste ano da misericórdia, esta palavra Jesus compadecido, este modo de Jesus tratar Judas é um ensinamento. É um ensinamento. Apesar de traidor, Judas continua a ser amigo. Ou melhor, Jesus continua a tratá-lo por amigo e a ter por ele muita amizade e a desejar a sua conversão e a desejar a sua salvação. Talvez isso mesmo vai resultar que Judas vai entregar o dinheiro. E como não o querem aceitar, deita-o lá no chão, atira-o no templo e com ele vão comprar um terreno com aquele dinheiro que não o querem usar porque é um dinheiro que já foi corrupto ou corrompido, porque foi o dinheiro para entregar o justo e o inocente, Nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto dinheiro hoje para corromper pessoas, quanto dinheiro hoje se gasta em situações de verdadeira corrupção, nos bancos, na política, até parece que nas equipas de futebol, quanto dinheiro de tanta corrupção. E os beijos de Judas continuam a dar-se. E as traições de Judas continuam vivas nas nossas vidas, quando não somos fiéis ao amor de Jesus. Então aquele que rezava, Pai, a tua vontade e não a minha, agora assume. E assume com coragem, com audácia, com encanto, a traição que Judas lhe faz. O seu amigo Judas, afinal, é um traidor. Os amigos de Jesus hoje também sabem traí-lo. Vão à missa, mas vão à bruxa. Vão à missa, mas acreditam no feitiço. Vão à missa, mas depois corrompem-se nas negociatas sujas.
que o Senhor nos liberte pela sua agonia de todos estes males e nos faça viver com paixão, com amor, com encanto, a união com Jesus. Vou-vos dar a bênção e que Jesus, em agonia, alcance do Pai a graça da nossa conversão e da nossa mudança. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Desejo a todos uma boa semana. Já começámos o tempo comum da liturgia, já há um tempo propício para rezar a paixão e durante esta semana rezar a agonia no horto. Mas não se canse e ao fim de 5 minutos não se vai embora. Aguente firme. Hoje 1 hora, amanhã outra, depois outra, lendo a Bíblia, vendo alguns matizes, encontrando nos diversos evangelistas a narração da agonia, para que este texto e este mistério nos encha o coração e nos transforme por amor de Jesus. Até para a semana, se Deus quiser.